cansado de fazer desenhos assim ou assim? Te apresento o meu treinamento que se chama Desenhando Sem Dom e lá a gente faz jus ao nome, pois eu vou te ensinar a fazer todos esses desenhos incríveis com material escolar e te mostrar na prática todos os meus segredos e macetes para você fazer trabalhos incríveis assim, como ilustrações, desenhos realistas, desenhos 3D, né? Como esses de cima aí, tem alguns aqui também. Você vai aprender a fazer pets, entre outros personagens. E detalhe, hein? Este meu treinamento contém mais de 200 aulas, certificado de conclusão no final, suporte ao aluno, grupo no Facebook, grupo no Telegram e o melhor de tudo isso é que você vai receber todas as atualizações totalmente de graça. E se você quiser saber mais detalhes sobre esse meu treinamento, clique em Saiba Mais e venha ser um dos meus alunos. Te espero lá, hein? E aí, família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje estarei ensinando a vocês a como colorir a personagem Peach do Super Mario, né? A princesa Peach. O desenho está maravilhoso, nem parece que foi feito com material escolar. Deixa eu tentar fazer focar aqui, que agora eu resetei a câmera. Ela fica com umas frescuras. Mas olha esse desenho, galera, 100% material escolar, aula lá dentro do curso Desenhando Sem Dom. Aqui estarei passando de uma maneira bem resumida, porque não dá para me passar da maneira que eu passo lá no Desenhando Sem Dom aqui no canal, porque a galera já não tá assistindo vídeo de 3, 4, 5, 8 minutos. Imagine um vídeo de 1, 2, 3, 4 horas. Então, para você que quer realmente ver passo a passo, sem pular nada, eu pego na tua mão e te ensino a desenhar. Eu tenho provas disso. Primeiro link na descrição e tem um cupomzinho de desconto também, viu? Para você que me fortalece aqui e é um inscrito fiel, beleza? Então chega de delongas e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá. Antes de começar a passar dicas para vocês, eu queria dizer que toda vez que eu falar de algum lápis super soft, você assemelha ele aos da Eco e vice-versa, tá bom? Vocês estão observando aí praticamente a mesma quantidade de lápis. Vai ter um tom ou outro que tem mais diversidade, porque lá dentro do curso eu mostro para o aluno as opções que eles têm de acordo com o set de cores. Ensino muito sobre degradê, a passagem de cor, né, de um tom escuro do tom claro, usando o mesmo tom. Então é por isso que vocês observam mais tons aí da Super Soft, tá? Mas com os da Eco, com a mesma quantidade, você consegue também com a caixinha de 60. Outra coisa também que eu vou evitar ficar falando é a numeração de todos os lápis, porque senão esse vídeo vai ficar muito chato, porque senão eu só vou ficar falando 700, 800, só vou ficar falando o número. Então, para evitar isso, eu vou falar apenas os mais complicados, que seriam os tons de pele e os tons de roupa. De resto, eu vou passar da maneira que eu falei para vocês. Eu vou falar azul claro, vocês peguem o azul claro da Super Soft e utilizem. Vocês vão saber isso testando. Então, eu deixo aqui um pedido: testem o material de vocês para que você saiba qual lápis você vai usar. Não fique dependendo só de mim falar ou de tabela, tá? Vocês têm que aprender qual é o azul claro, qual é o azul escuro, qual é o azul cobalto, vermelho, amarelo e vice-versa, tá bom? E aí na descrição eu irei deixar da mesma maneira que eu deixo dentro do curso a lista de materiais. E aí vocês vão entender todos os materiais da Eco e todos os materiais da Super Soft que eu usei. Referência e esboço também, beleza? No olho eu sempre começo com uma caneta nanquim para deixar aquele preto bem puro, porque se você passa o lápis, pode ficar um preto legal no começo, mas de tanto que você vai ficar passando, vai acabar tirando. E se você não usar um preto profissional, isso vai acontecer consequentemente. Então eu já até indico você tá usando uma nanquim, tá? E fazer isso sempre. E aproveitei e fiz nos cílios também. Com um lápis preto, eu fui fazendo uma leve sombra em volta da íris e logo em seguida já comecei a atacar o azul cobalto da linha Eco. Você pode usar o azul cobalto da linha Super Soft. Basta seguir na descrição a numeração do lápis que eu deixei lá para você testar. Você vai saber qual que é o azul cobalto se você testar utilizando a numeração que eu deixei lá. Já deixei mastigadinho. Logo após eu passei o azul claro, ele vai ficar melhor do que o azul normal, que só tá escrito azul, e depois completei com azul real, que dá um realce no azul, e eu super recomendo você utilizar
esta sequência. Sempre que você utilizar o cobalto, use o real em conjunto. Peguei o estilete de precisão e fui fazendo alguns detalhes de risco. Você pode fazer isso com a caneta Jelly Roll ou com o boleador antes de tudo, mas eu acho que fica sensacional com o estilete. E para finalizar, a bolinha, né? A bolinha que dá todo o charme no olho. Com o 763, que é o cinza quente da linha Eco, eu comecei a fazer a sombra da parte branca e fui passando ali em basicamente tudo, deixando mais apertadinho, né, no começo ali do olho. E para fazer a sombra dos cílios, utilizei o 746. Aí retornei com o 763, dando aquela leve reforçada. Mais para frente eu passei um pouquinho de branco, bem ali na beiradinha. Na pele, nessa parte que vocês estão observando, eu recomendo muito vocês jogarem um pouquinho de sépia. Por quê? Conforme a gente foi fazendo a aula, eu não consegui voltar com esse material, porque eu já havia colocado muito lápis ali e a folha não aguentou. E durante o processo do desenho eu até falei, ó galera, aqui eu acho que ficaria bem melhor ter passado o sépia e tudo mais. E realmente, eu fiz alguns testes em outras áreas do rosto dela e ficou legal. Então eu recomendo nessa parte você passar o sépia bem de leve, principalmente nesse triângulo acima da sobrancelha, tá? Passa ele bem de leve, depois você vem com o 711, que seria o marrom da linha Super Soft. Aí você usa o marrom da linha E, fazendo toda a sombra do rosto dela. E logo na sequência eu passei o 787, que seria o equivalente ao Bordeaux da linha E. Fui ali passando em cima do 711, fazendo os dois se misturarem e começar ali uma textura da parte mais escura do rosto dela. Após isso eu comecei a passar o 791, que seria o rosa claro da linha Eco, e comecei a passar levemente por cima dos dois lápis que passamos anteriormente e fui saindo dessas áreas, né? Fazendo ali um degradê do escuro pro claro, utilizando tons diferentes. E fui fazendo bem de leve. É algo que eu recomendo. Tenha calma para fazer desenhos assim. Porque se você já ir apertando, você não tem a opção de vir com outro depois e só estraga. Fui fazendo isso basicamente em todo o rosto dela, galera. Deixando mais claro partes mais claras. Passando devagar nessas áreas. Aí eu fiz um pequeno teste, ó, pra galera ver em um formato mais rápido a passagem dessa parte que eu acabei de explicar. E antes de terminar o rosto, na boca, eu peguei o sépia, que é o 784 da linha Super Soft, e comecei a pintar áreas. Teve vezes que eu peguei o da Eco, teve vezes que eu peguei o da Super Soft. Eu faço essa loucura aí pra galera ver que dá pra fazer com qualquer um. Aí logo em seguida eu passei o Bordeaux da linha Eco, já não utilizei o da linha Super Soft. Então nesse desenho eu fui usando. Às vezes eu usava um, às vezes eu usava o outro. Pra não ter desculpa, galera. Aí dei uma passada ali na pele pra ver como ele ficava. Porque eu havia passado o da Super Soft, mas o da Eco ainda não. E vi que ele ficava muito legal. Depois eu peguei o salmão da linha Eco e comecei a pintar praticamente toda a boca. E lá na frente eu passo um tom de rosa que dá o checkmate nessa boca e fica lindo. Passei um dos tons de rosa que eu separei pra roupa, que é o 790, mas eu vi que não ficou tão legal assim, nem apareceu direito. Depois eu voltei com o Bordeaux e comecei a ajustar algumas áreas de sombra, principalmente ali no canto esquerdo e no risco do meio. Peguei o branco da Super Soft e comecei a deixar mais claro a ponta e finalizei ali com a Jelly Roll. E na aula às vezes eu sempre pego um desenho parecido que eu já fiz e começo a mostrar alternativas de referência, de ideias e dicas. Voltando pro rosto, antes temos a sobrancelha, né, que precisamos encaixar. Então eu passei o sépia, logo em seguida eu vim com marrom claro, pintando basicamente tudo, e já fiz do outro lado também. E peguei um amarelo canário, que seria o amarelo canário da linha Eco, mas eu peguei o da Super Soft. Voltando pra pele, peguei o 711 e comecei a pintar o lado escuro do lado direito. Da parte eu poderia até pular, porque é basicamente a mesma coisa. E em alguns pontos do rosto, que seria escuro, eu passei o sépia e já fui demarcando ali pra não se perder. Aí voltei com o 784, fazendo as áreas mais escuras do lado esquerdo, que é a área mais escura do rosto dela. E depois peguei o 791 e comecei a pintar toda essa área do lado esquerdo. E já fui passando um pouquinho do lado direito também, mas tomando cuidado com a pressão. Pintei basicamente tudo. Aí eu peguei também o 718 e em partes mais claras eu comecei a passar ele e vi que deu super certo, ficou muito legal. Aí eu comecei a passar em todo o rosto dela também. Fui fazendo movimentos circulares várias vezes,
vezes, demorou muito essa parte aí. Peguei o sépia e comecei a fazer uma sombra do lado esquerdo pra ver se eu conseguia voltar atrás e deixar mais escuro, mas aí já não tava pegando muito bem, sabe? Então eu tive muito cuidado com isso. Só que em outros lugares ele até que pegou, como no canto do cabelo. Tentei com marrom também, mas eu não tive muito sucesso. E um dos tons que eu acabei passando em algumas áreas, que foi até que meio que uma loucura, foi o 764. É praticamente um vermelho, bem claro. Então eu passei pra deixar esse tom, né, de salmão mais forte, várias vezes no desenho. Aí voltei com o 791 e fui fazendo, né, a junção da sombra com o restante da pele. E misturando também esse salmãozão aí. E aí eu voltei com o salmãozão e passei na boca dela, aquele tom que eu havia falado pra vocês. E aí sim ficou igualzinho da referência e eu gostei demais. Já no cabelo, galera, eu comecei a passar o sépia fazendo as áreas mais escuras e os fios também, sempre respeitando o movimento do cabelo. E com o marrom claro, que a numeração vai estar aí na descrição pra vocês, eu comecei a fazer alguns fios também, meio que repetindo a mesma coisa que eu fiz com o sépia. E fui fazendo os fios de baixo pra cima, de cima pra baixo, pintando algumas áreas, ao invés de fazer fios. Logo após eu peguei o amarelo canário da Super Soft e comecei a pintar tudo. Aí peguei um amarelo com uma tonalidade mais escura, mais concentrado, e comecei a fazer a mesma coisa, só que em áreas de sombra. Se você não tiver nenhum tom de amarelo a mais aí pra você utilizar, passe um pouquinho do laranja, bem de leve, e depois passe o amarelo por cima novamente. Tanto é que peguei o laranja da Super Soft e comecei a passar. Logo após eu peguei o Bordeaux também e comecei a fazer uma brincadeira e vi que ele até evitava com que eu passasse o laranja, então eu já passei ele direto em outras áreas do cabelo, até recomendo, principalmente da linha Eco. Depois, para escurecer mais um pouquinho, eu passei o 711 em várias áreas do cabelo. E para finalizar, fiz alguns fios com o sépia, porque acaba tirando, né? E para dar o toque final, o estilete de precisão, respeitando o movimento do cabelo. Agora eu vou explicar basicamente a área mais escura desse cabelo, né? Que é muito importante vocês saberem. Passei o sépia, fazendo as áreas mais escuras ali da sombra e os fios também. Com lápis preto eu já fui meio que pintando. Você pode até colocar uma pressão maior do que eu coloquei aí. E fiz isso em várias áreas mais escuras do cabelo. Depois passei o marrom pintando, ao invés de fazer fios. Voltei com o marrom claro, que ficou show de bola. Foi basicamente todas as áreas, né? Só a pontinha ali que não. Passei o Bordeaux para dar aquela alaranjada que a gente gosta. E finalizei com um tom de areia, tipo 001 da atriz, só que da Super Soft. E voltei ali com o sépia ajustando alguns detalhes. Na luva, você pode usar o cinza quente ao seu favor, da linha Eco, ou o 763 e o 762, que é o cinza claro e o cinza escuro. Se você tiver os dois da linha Eco, melhor ainda. Então, com o cinza da Eco, eu fui demarcando, né, as áreas de sombra, fazendo ali os riscos. E depois eu comecei a fazer uma sombra com o mesmo lápis. Bem de leve mesmo. Basicamente em toda a luva, porque eu não queria deixar branca. Aí eu peguei um lápis preto e comecei a fazer uma sombra. Depois voltei com o 763 e pintei por cima. Então meio que fez ali a mesclagem e ficou perfeito. Coroa, brinco e a pérola do meio eu não expliquei porque é algo muito fácil, galera. Basta vocês seguirem aí a cor da referência e fazer, porque não teve segredo nenhum, tá? Eu apenas pintei, fiz uns detalhes ali com a Jelly Roll. Já na roupa, galera, eu recomendo vocês terem 3 tipos de rosa, mas se vocês não tiver, com 2 dá pra fazer. Da linha Eco, fucsia e rosa chiclete. Da Super Soft, eu vou deixar a numeração aí abaixo, pois temos 4 tons, que foi os tons que eu utilizei, tá? Aí, como vocês podem observar, eu já tô pintando a área mais clara, basicamente, do vestido dela. Então, eu usei o 790 em conjunto com o 731, que é um tom mais claro e um tom mais escuro. Você pode usar o rosa chiclete nessa área aí com o fucsia para usar em tons mais escuros. Com o sépia, você pode fazer a sombra antes ou depois. Tome cuidado com isso. Eu recomendo você fazer antes, que aí você vai ter um controle maior. E aí por cima você volta com o 731, que aí você vai ter um ajuste perfeito deste tom. No meio aí da pérola eu utilizei o 790, mas você pode usar o 704, dá mais certo ainda. Mas
mas o que eu quero explicar pra vocês é aqui, ó, é neste ombro do lado direito. Passando o sépia pra fazer a sombra, logo na sequência eu passei o 753, pintando por cima do sépia, né? E fazendo todos os detalhes de dobra. Você já tem que fazer isso antes. Com o mesmo, eu já fiz uma espécie de sombra saindo dessas dobras. Aí logo na sequência eu comecei a passar o 790. Aí no caso você faria a sombra de fucsia e esta parte pintada aí de rosa chiclete, tá? O 790 seria o rosa chiclete. Pintei tudo, voltei com o 731 e fui ajustando as dobras e a sombra também. Aí você volta com o fucsia. Tá vendo, galera? É muito fácil você assemelhar um tom com o outro. Voltei com o sépia e fui ajustando ali a roupa com o cabelo, né? Tomando esse cuidado para não deixar muito claro. E para finalizar a roupa, você pode passar um branco da Super Soft, que é o que eu recomendo, fazendo a área do brilho maior, tá? Ou você pode usar o 704, que dá muito certo, pois ele é um rosa mais claro, ele vai fazer o mesmo papel, tá bom? Mas use um lápis soft, que você vai se dar super bem. E foi basicamente assim, galera, que eu fiz todo esse desenho. Teve partes aí que eu nem falei de tão fácil que é, como por exemplo o brinco, que eu só fiz a sombra de sépia e passei o azul real da Super Soft por cima, que eu deixei na numeração do olho, tá? Pra se você quiser saber. Mas eu recomendo o azul real também por cima do sépia, fechou? Espero muito que vocês tenham gostado desta aula, né? Deste vídeo. Para mais detalhes, eu recomendo que vocês entrem lá no curso e assista a aula em tempo real, que lá eu vou conseguir explicar tudo pra vocês. E quanto mais aulas novas eu gravo e coloco no curso, mais eu consigo passar coisas que eu descubro nessa jornada e que ninguém por aí te ensina, tá bom? Só esconde de você. Mas lá eu tiro essa complexidade e te mostro que dá pra fazer com qualquer material desenhos incríveis assim. Fechou? Primeiro link na descrição, você consegue fazer parte desse time. Tem 3 planos lá para você conseguir ver qual cabe melhor no seu orçamento. Tem um plano muito baratinho e segredo aqui para vocês. Quem chama no Whats tem desconto. Fechou? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.